Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Pela Metade. E dessa vez, eu, Manuela Lense, Luísa Sagrilo, Raila Sordi, Gianluca, Catarina e Júlia Cubas iremos falar sobre os maiores fracassos de bilheteria nos últimos anos no cinema. Você provavelmente já se perguntou o que leva um filme a ser um fracasso nos cinemas? Simplesmente ser ruim, estrear em uma época cheia de longos aguardos ou falhar no marketing? O problema é que em muitos casos essas produções tiveram orçamentos realmente muito altos e ficaram longe de pagar o investimento. Nós conseguimos achar dados em algumas pesquisas feitas que compara o custo dos filmes com o valor arrecadado nos cinemas. Então, aqui vai uma lista de top 20 maiores fracassos de bilheteria. O 20º filme é O Dupla Explosiva, de 2002. Ele teve o custo de 70 milhões de dólares e arrecadou 14,2 milhões. A velha fórmula dupla que não se dá bem trabalhando junto não funcionou no filme Antônio Bandeiras e Lucy Liu, um dos longas mais detonados no Rotten Tomatoes. O 19º filme é o Osmose Jones, de 2001. Ele teve um custo de 70 milhões de dólares e arrecadou 13,5 milhões de dólares. Quem disse que a animação é sucesso garantido? Essa aventura, que envolve lições sobre biologia e saúde, mistura cenas em desenho com live action, e isso encareceu a produção. O 18º filme é O Mensageiro, de 1997, que teve o custo de 80 milhões de dólares e arrecadou 20 milhões de dólares. Dirigido, produzido e estrelado por Kevin Costner, o filme tinha tudo para dar certo, mostrando uma história pós-apocalíptica e chegando no período do Natal. Nem precisamos dizer que o plano não deu certo. O 17º filme é O Soldado do Futuro, de 1998, que teve um custo de 75 milhões de dólares e arrecadou 14,6 milhões de dólares. Mais um filme de ação e ficção científica. Nele, humanos enfrentam soldados geneticamente modificados sob a direção de Paul Anderson, franquia Resident Evil. O 16º filme é o Stealth, A Ameaça Invisível, de 2005. Ele teve um custo de 138 milhões e arrecadou 76 milhões. A produção sobre aviações com uma inteligência artificial que se torna rebelde parece ótima na teoria, mas faltou algo para chamar a atenção do público. O 15º filme é o 13º Guerreiro, e justo o 15º filme, de 1999, que teve um custo de 125 milhões e arrecadou 61,6 milhões de dólares. Antônio Bandeiras novamente na lista. Esse filme de ação mistura alguns aspectos históricos do povo nórdico, inclusive elementos da lenda de Beowulf. O 14º filme é o Monster Trucks, de 2017, que teve um custo de 125 milhões de dólares e também arrecadou 60 milhões de dólares. Essa comédia da Nickelodeon teve o lançamento adiado em quase 2 anos e quando estreou foi um fiasco na bilheteria. O 13º filme é o Airstrike, de 2018. O filme teve um custo de 65 milhões e arrecadou 566 mil. Não, você não leu errado. Produção chinesa estrelada por Bruce Willis e que conta uma história da Segunda Guerra Mundial, fez pouco mais de $500 mil. A sorte do estúdio é que o orçamento não é de longe o maior da lista. O 12º filme é O Álamo, de 2004, tendo um custo de 92 milhões de dólares e arrecadou 23 milhões de dólares. O filme de guerra, que de uma famosa batalha ocorrida em 1836, estourou de longe o orçamento inicial e provou que a produtora estava certa ao baixar as expectativas. O 11º filme é O Quebra-Nozes, a história que ninguém contou, de 2010, tendo um custo de 90 milhões de dólares e arrecadação de 20,4 milhões de dólares. Remakes ou adaptações
de histórias clássicas também não são garantidas. A produção de Natal surfou na onda do 3D, caiu no esquecimento já depois de péssima bilheteria. O 10º filme é Monkey Bone no Limite da Imaginação, de 2001, que teve um custo de 75 milhões de dólares e arrecadou 5,4 milhões de dólares. A história de um quadrinista preso em um mundo de fantasia, o carisma de Brendan Fraser e um estilo que lembra o de Tim Burton. Parecia uma combinação de sucesso. Não foi o que acontece, e o alto uso de CGI encareceu o filme. O 9º filme é Como Você Sabe, de 2010, que teve um custo de 120 milhões de dólares e arrecadou 49,6 milhões de dólares. O elenco estrelado foi o que mais consumiu o orçamento desse filme, que estreou em 8º lugar nos Estados Unidos e nunca se recuperou. O 8º filme é A Ilha da Garganta Cortada, de 1995, que teve o custo de 92 milhões de dólares e arrecadou 18,5 milhões de dólares. Um clássico da sessão da tarde, mas que não conquistou o público nos cinemas. Geena Davis é uma aventureira que possivelmente tenta se tornar uma versão feminina de Indiana Jones. O 7º filme é O Som do Trovão, de 2005, que teve um custo de 80 milhões de dólares e arrecadou 6,3 milhões de dólares. Em 2055, uma empresa oferece turismo histórico para quem deseja voltar a grandes épocas da humanidade. Entretanto, um grupo acaba alterando demais o passado e causa vários problemas na linha temporal. Parece interessante, mas vários entraves na produção, incluindo a falência do estúdio original, deram um tom desse fracasso. O 6º filme é Renegados, de 2019, que teve o custo de 77,5 milhões de dólares e arrecadou 1,5 milhões de dólares. A produção, que tem uma equipe de Nalvi Sears como destaque, foi financiada na Europa e acabou estreando direto em DVD nos Estados Unidos. Com tanta desvantagem e um orçamento tão exagerado, acabou ganhando lugar no ranking. O 5º filme é A Promessa, de 2016, tendo um custo de 90 milhões de dólares e a arrecadação de 10,5 milhões de dólares. Quem poderia imaginar que uma produção com Christian Bale iria tão mal em bilheteria? Este drama histórico que se passa no Império Otomano e mostra um triângulo amoroso despertou poucas atenções. O 4º filme é As Aventuras de Pluto Nash, de 2002. Ele teve um custo de 100 milhões de dólares e arrecadou 7 milhões de dólares. Talvez tenha sido um dos pontos mais baixos da carreira de Ed Murphy, que entrou em uma descendente de produções como a recepção da crítica e do público. Essa aventura espacial, por muito tempo, foi considerado o maior fracasso de Hollywood. O 3º filme é Ricos e Bonitos e Infiéis, de 2001. O filme teve um custo de 105 milhões de dólares e arrecadou 10,3 milhões. Esta comédia romântica passou tão despercebida na época que nem mesmo hoje é lembrada com nostalgia. O filme com Warren Beatty passou por dezenas de refilmagens e já parecia uma tragédia anunciada durante a produção. O 2º filme é X-Men, Fênix Negra, de 2019. Ele teve um custo de 350 milhões e arrecadou 246,3 milhões de dólares. O filme, que marcou a última produção da Fox com os mutantes antes da compra pela Marvel, teve uma bilheteria de fazer inveja para quase toda a lista. Entretanto, para os padrões filme de herói dos quadrinhos, os números são péssimos. O 1º filme é Marte Precisa de Mães, de 2011, tendo um custo de 150 milhões de dólares e arrecadação de 39 milhões de dólares. A bilheteria aqui foi ruim, mas o problema dessa animação foi ser extremamente cara por causa das técnicas avançadas de captura de movimentos pela empresa de Robert Zemeckis. Dessa vez, a fórmula passou longe de se repetir. Me dá a minha opinião sobre um filme que eu não gostei ou que eu esperava mais. Eu esperava bem mais de Percy Jackson, porque apesar de vai lançar uma série, o filme ele realmente não foi muito bom. Em comparação com os livros da saga, faltou a desejar muito, porque nos filmes não tem a maioria das informações que são extremamente importantes para a história. E até parece que, se você for comparar o filme com o livro, parece que é uma história diferente. Porque no livro tem muita mais informação, muita mais descrição, até muito mais personagem. Porque, sim, no filme eles cortaram personagens que é muito melhor, sabe? Você ler o livro do que você assistir o filme. Eu sei que isso é meio óbvio na maioria dos filmes que tem, que os livros normalmente são muito melhores. Mas desse de Percy Jackson eu realmente achava que ia ser melhor do que foi.
eu vim aqui deixar minha opinião sobre o segundo filme da saga de Harry Potter. Eu gostei muito do filme, só que quando eu fui ler o livro, eu percebi que o filme deixou um pouco a desejar na questão de prender a atenção de quem está assistindo e de contar detalhes, que no livro eles apresentam bastante detalhes, coisa que no filme eu não vi muito. Minha opinião sobre filmes que não agradaram tanto o público começa a partir de Velozes e Furiosos 7, que justamente é um dos filmes onde a física é simplesmente esquecida, onde um avião de dezenas de toneladas está carregando carros, e não importa o que aconteça com esse avião, ele continua intacto, ele continua voando tranquilamente, sendo que na vida real qualquer dano que possa atingir uma aeronave, ela perde sua estabilidade e não consegue mais andar. Além de vários outros problemas, como por exemplo carros voadores, que é algo que em um filme sério como Velozes e Furiosos eu odeio, mas era para ser algo mais incrível. E é praticamente o único filme que me desagrada, tirando todos os filmes do Lucas Neto, que me desagradam muito, mas é só isso. E Crossroads, é por causa que o Steve Vai não poderia perder uma batalha de guitarra. Os filmes que eu não gostei são A Promessa e As Aventuras de Pluto. E o que eu esperava mais era X-Men e Ricos, Bonitos e Infiéis. Um dos gêneros que eu menos gosto dos cinemas, com toda certeza, vai ser o terror. Isso explica muitas coisas para eu não gostar de It. Porém, se formos comparar o filme com o livro, parecem ser coisas completamente diferentes. Isso também me ajuda a gostar menos desse filme. Apesar de não gostar do terror, todo o trama e suspense do livro, que demora muito mais para serem desvendados, ainda não ganham 100% do filme, que não tem nem metade do que é apresentado.